Eu tenho selecionado bem as minhas amizades e tem alguns lugares que eu não vou, tem lugares que eu estou, tem lugares que eu não desejo ir, tem lugares que eu estou evitando de ir, mas isso não é pré-julgamento, não, cada um tem uma escolha, né? Vocês sabem que eu sou pessoa de direita. Eu não gosto do Bolsonaro, tá? Se colocar os pingos nos is, o Lula, ele é bem mais populoso, né, em questão de agradar do que o Bolsonaro. Eu não gosto da pessoa do Bolsonaro, mas eu admiro e gosto da maneira que ele governou, tá? Isso eu estou falando por mim. Então eu sou de direita, eu sou bolsonarista. Mas ele como pessoa, ele fala demais. E ele não tem sabedoria para estar falando. Também, gente, ele é um cara, você tem que pensar para o outro lado também. Ele é um cara que veio do exército, é um militar. Não tem como você cobrar algo de alguém que tenha uma certa empatia na maneira que ele lida, tá? Ele é mais rígido. Ou seja, ele mesmo prepara a comida dele, ele vai no restaurante, ele prepara a comida dele, ele mesmo arruma a cama. Ele vai passar isso para algumas pessoas, não vai dar certo da maneira que ele vai falar. Mas às vezes tem coisas que até não dá certo nem comigo, nem eu vou contra as ideias dele. Mas o fato de ir contra as ideias dele e a favor, todos os dois processos estão normais, cara. É isso que eu quero dizer para vocês. Só que eu tenho visitado algumas pessoas e vem dizer o seguinte, olha só, em questão educativa, em questão de educação, questão de conhecimento, ele liberta as pessoas. Quando você tem uma imparcialidade, né? Você tem uma inclinação perante uma pessoa, você acaba pré-julgando a pessoa mal, tá? Então seja melhor que você seja imparcial. Quando você é parcial, significa que você inclinou. E não devemos fazer isso, tá? É igual o pau que eu tô tirando aqui. Eu não tô tirando pau por minha causa. Não, gente, eu passo direto, eu largo o pau aqui, ó, e vou embora. Não, é pelo outro que eu tô pensando. À noite, como não tem luz, o cara pode passar aqui, vem alguém de bicicleta, é um caminho que passa bicicleta. Ele atropela, ele não tá vendo, às vezes ele não dá luz, a iluminação, ou por alguma questão de qualquer, eu retiro daqui, coloco aqui, ó, aqui no canto. Lá no canto ninguém vai passar lá. É menos risco. Então, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir. O mundo nunca será diferente enquanto os bons não fizerem algo. Mas só que eu tenho amigos, por exemplo, que ele não gosta do Bolsonaro. Mas o problema dele é pessoal. Quando você não gosta do cara, é pessoal. Ele não gosta de nada que ele vai fazer. Entendeu? Às vezes até o suco que você vai fazer da pessoa que é ruim, até o suco dela é ruim. Você vai falar que é ruim, o bolo dele é ruim. Mas não é assim que a gente deve agir. Tem pessoas, por exemplo, tem alguns políticos que eu não gosto, que eu não quero nem citar o nome, que eu não gosto, mas teve coisas boas. Você está tendo, por exemplo, do Lula mesmo, a ideia é boa. A ideia de reforma agrária é boa, entendeu? Mas a ideia que o Bolsonaro utilizou para poder liberar documentação para 400 mil pessoas que estavam com terras inadequadas, então liberou essas documentações, a ideia é boa, é excelente, é melhor ainda. Então, é melhor você colocar alguém para lutar, para brigar por alguma coisa, do que já ter alguém lá e executar e dar direito a ela, aquelas terras. Você dá direito a patrimônio daquelas pessoas, tá? E aí eu estava conversando com essa pessoa, com esse senhor, ele disse o seguinte, ele falou, mas ele é culpado porque a pessoa vendeu a terra para outros e aí virou violência e houve desmatamento e poluiu os rios. Mas olha só, uma coisa, outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver que eu vendi a minha moto para a pessoa e sendo que a pessoa depois começou a empinar a moto. Não tem nada a ver. O fato de eu vender, eu vendi. Agora, o fato dela empinar a moto é responsabilidade dela. Se ela trocou o escapamento, colocou o escapamento aberto, isso não é critério meu, né? Não cabe a mim mais. Entendeu? Então, amados, a gente precisa ser imparcial nas coisas. Essas coisas, ela acaba prejudicando
Porque hoje eu vi até uma matéria hoje da mulher que fala, eu esqueci o nome, é a Kátia, não é a Kátia, não. Esqueci o nome, Márcia, me parece a Márcia. Ela falou o seguinte, ó, tem muitas pessoas que não têm muita sabedoria, não têm muito conhecimento para falar e fala errado e acaba passando umas coisas ruins para as pessoas e não tem responsabilidade nenhuma nas redes sociais. Amados, nós devemos ter responsabilidade. Eu tenho responsabilidade daquilo que eu estou falando. Devemos ter responsabilidade, sim. Você está nas redes sociais, você está falando, você está julgando as pessoas, está comentando e não assume os seus problemas, os seus riscos. Então, inclusive, até está tramitando no Senado Federal o meio das pessoas serem responsabilizadas ou serem condenadas por algumas coisas que ela tem falado, que ela tenha dito, sem ter uma questões lógica, tá? Porque na maioria das vezes nas redes sociais, todo mundo, elas são juízes e são advogados das redes sociais. O que eu tenho que dizer para você é o seguinte: a política está aí. Não é porque eu não gosto daquela pessoa que ela está administrando mal. Nós somos poeiras cósmicas. Poeira. Se você acha que você é alguma coisa, você é menos que um grão de areia. Você é bosta, você é merda, assim como eu. Como qualquer um. A pessoa que tem um carro lindo, maravilhoso, uma casa maravilhosa, é tão merda e tão bosta como eu. Como qualquer um. Não somos nada, não somos... Se você se comparar tudo isso, a imensidão do universo, você não vai buscar questões com coisas ruins, você não vai perder tempo com coisas ruins, tá? Você não vai tentar fazer maldade às pessoas, vai tentar agregar muito mais. Você não precisa ter um Deus dentro de você para ser bom. A promessa de ter futuramente um paraíso, caso você seja bom, é ótimo. A ideia é ótima. Eu prefiro muito mais igrejas do que bares, tá? Mas tem muitas pessoas fiéis, mais pessoas fiéis nos bares do que nas igrejas. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quando eu vou falar com as pessoas, eu nunca desejo tirá-las das igrejas, mas sim tirá-las do bar, orientar, libertar as pessoas da escravidão, do bar, da palhaçada, da bebedice, da ignorância, tá? Ou seja, a melhor idiotice que você tem é quando você precisa ser bom, porque existe um paraíso aguardando para você. A ideia é boa, mas e na prática? Como é que é isso na prática? Você precisa ser bom por você mesmo, tá? Por você mesmo que você precisa ser bom. Vigiai seu comportamento, vigiai as suas atitudes, tá? Seja espelho, olhe no espelho, faça a sua reflexão. É melhor a reflexão do que a distração. É como eu disse para vocês, né? Sexo com amor. Sexo com amor, o amor é reflexão. E o sexo é distração. Então tome cuidado. Cuidado com as distrações. Cuidado com as coisas que acabam te aprisionando, tá? Aí você acaba ficando pobre politicamente, porque querendo ou não, a política, ela depende de você. Inclusive está tramitando a possibilidade de fazer com que as pessoas que ganham que são beneficiadas pelo governo, né, que tem a cestas, que tem os benefícios do governo, que não participem mais de votar, que não tem mais direito de votar. É muito fácil, né, cara? Eu ganho o benefício do governo, eu vou votar. Então, o socialismo faz isso. Primeiro ele desconstrói, destrói e depois ele coloca no socialismo para poder te ajudar, para viver um povo pobre, ajudando com o assistencialismo. E isso obriga as pessoas a viver uma miséria. Olha, eu vi um vídeo onde o cara pegou a Bolsa Família e comprou tudo em cigarro. E pegou o troco, a 700 e pouco de Bolsa Família. Ele pegou o troco em dinheiro, pegou a parte de cerveja, parte em cigarros, entendeu? E foi gastar, é da Bolsa Família. Quem paga essa conta? Todos nós, inclusive ele mesmo. Cada óleo que você compra, cada combustível que você abastece, tudo que você utiliza, o ar que você respira praticamente dentro de um banco, você paga, tá? Então, ter povo ignorante
besta ignorante, é lucrativo, tá? Agora, se você tirar essas pessoas que adquirem, que tem uso, são beneficiários da Bolsa Família, das bolsas, obviamente você vai contar com as pessoas mais congruentes, né? As pessoas mais evoluídas, as pessoas que trabalham, as pessoas que acrescentam e que pagam os seus impostos. Então você tem como cobrar mais num país. Então, o mundo ele seria diferente se os tolos não votassem, tá? Então fica aí essa reflexão para você trabalhar a ideia, já que você já ganha, né? A pessoa já ganha já a Bolsa Família, ele já ganha, ele já tem já a inclinação dele. Então a opinião dele pouco vale, cara. Quando você... Inclusive, me parece que no Brasil está com 40 mil Bolsa Família e 37 mil carteiras assinadas. Gente, há uma diferença assim, eu não sei exatamente se é 400 para 370 ou se é 40 ou 4 mil para... Eu não sei dizer, entendeu? Pode pesquisar, de repente eu coloco aqui nos comentários, aí você pesquisa, porque eu criei uma dúvida aqui, tá? Mas você pode olhar, caso você tenha dúvida, você pode pesquisar você mesmo, ou eu coloco aqui nos comentários, tá bom? É muito importante também que você venha falar alguma coisa aqui nos comentários, venha dialogar alguma coisa. Se você tem a dúvida e gostaria de saber de alguma coisa, fale comigo, tá? Eu tenho a ideia de fazer uns podcasts, chamar algumas pessoas para fazer entrevista, né? Para entrevistá-las, para conversar, para ouvi-las, né? As opiniões das pessoas, que elas tenham a dizer, qual a imagem que ela tem, quais são os arquétipos delas, né? Quais são as suas disciplinas, as suas ideologias, né? Quais são a sua filosofia de vida. A pessoa falar também da utopia, né? A sua essência, né? Então, a sua nostalgia é interessante, tá? É muito bom isso. A pessoa expor isso num podcast, falar, porque, gente, Platão passou 2 anos na caverna, por isso que fala caverna de Platão, né? Platão passou 2 anos na sua caverna, e você não precisa passar pelas mesmas cavernas, pelo mesmo tempo que o Platão passou nas cavernas. Basta você ver e você ler o livro que ele escreveu. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Um grande abraço para você. Estou chegando no Rio das Flores. É muito bom estar com você. E obrigado por ter caminhado comigo. Um abraço e boa sorte.